Olá, o Obreiros em Foco está no ar com você. E eu queria começar essa programação fazendo uma reflexão. Como que você busca forças? Como que você se sustenta, se mantém? No nosso corpo a gente precisa de comida, precisa do alimento, para que a gente possa se manter. E no seu espírito, e dentro de você. Olha só essa reflexão. Quem é servo tem que comer todos os dias. Quem é servo? Servo de Deus, para se manter, para permanecer, para ficar firme na fé, para prosseguir caminhando rumo à sua salvação e ajudando outras pessoas, haja vista que ele é um servo de Deus, ele tem que comer todos os dias. Você sabe que comida é essa? Que alimento é esse? Quem saiu, saiu porque parou de comer. A pessoa que saiu, que desanimou na fé, ela saiu, ela desanimou, ela se cansou, porque ela parou de comer, ela parou de se alimentar dessa comida, desse alimento. Então, eu queria que você prestasse muito atenção como que tem sido a sua vida, os seus dias, porque isso tem que ser todos os dias. Todos os dias, não pode haver descanso, assim como a comida. Todos os dias a pessoa come para que ela possa ter força, ter ânimo para trabalhar, para viver. Você precisa também dessa comida, desse alimento que vai te sustentar, que vai sustentar a sua fé, que vai te manter firme, caminhando na direção da salvação. Daqui a pouco nós vamos falar a esse respeito, mostrando inclusive dentro da palavra de Deus, à luz da Bíblia, tá ok? Eu queria inclusive, você que é um servo de Deus e conhece uma pessoa que está afastada, manda o link dessa programação para essa pessoa. Manda o link, manda uma mensagem para ela agora, para que ela possa participar dessa programação e se fortalecer. De repente é uma pessoa que está fraca, está desanimada, até se afastou, que você conhece. Você, inclusive, vai acompanhar a história de um resgate que foi feito lá no Rio Grande do Sul, da Janaína. A Janaína, ela se afastou. Em 2005, ela chegou a ser obreira, se afastou, mas graças a Deus o resgate chegou até ela. E o resgate vai chegar também até você. E ainda você vai ver a mudança de vida que aconteceu com o Haroldo e a Elma, que sofria de depressão, chegou frustrado, decepcionado na vida sentimental, com depressão, e a vida dele mudou completamente, porque ele passou a se alimentar, comer dessa comida que nós vamos falar daqui a pouco, tá ok? Mas aqui em estúdio hoje conosco está o Bispo William. Bispo William, boa noite, seja bem-vindo. Um prazer, obrigado, um prazer estar com todos vocês aqui na programação dos Obreiros em Foco. Muito bem, e ele vai estar respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. Se você tem dúvidas, você tem alguma questão que você deseja solucionar, deseja aprender, à luz da palavra de Deus, nós vamos ajudar você. Você pode mandar para cá, você faz o seguinte, olha, você pega aí o seu telefone, seu smart, coloca assim na posição horizontal, você grava a sua pergunta, fala o seu nome, fala de onde você é, você grava e manda pelo 95339-2828. É 11, o DDD daqui de São Paulo, 95339-2828, e nós vamos então lhe ajudar tirando as suas dúvidas, tá ok? E o Bispo William tem feito o trabalho lá na Índia. Lá na Índia. Longe, né? Eu costumo dizer que eu estou lá, né? Só o corpo está aqui, mas eu ainda estou lá e já estou voltando. E graças a Deus alcançando muitas almas, né? As pessoas sofrem muito. É um país de contrastes, né? É um país de muito contraste, mais de 1 bilhão... 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente. 7 vezes o Brasil, né? É muita gente. E sabe o que acontece? Então há um grande contraste, tanto econômico, social. Então tem um lado de pessoas muito ricas, um lado de pessoas muito pobres, desassistidas. Imagina, se aqui no Brasil, com pouco mais de 200 milhões de pessoas, a gente tem esses contrastes tão acentuados, imagine um país com mais de 1 bilhão... quase 1 bilhão e meio. Quase 1 bilhão e meio de gente. Quer dizer, muita dificuldade também lá. Esse contraste é uma coisa muito, muito visível. A pessoa chega lá, já tem esse impacto logo, porque você vê a pessoa ali passando necessidade na rua
e outras pessoas carregadas de ouro para todos os lados, todos os dedos, os colares. Mas não fala tudo não, porque para não assustar. Você quer ser servo de Deus? Quer ser? Está pronto? Está preparado? Está precisando de gente lá, não está precisando? De servos que vão lá para ganhar almas, ajudar as pessoas? Valentes, decididos a entrar no inferno para tirar as almas de lá das garras do diabo, né? Mas não fala mais não, senão vai espantar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a esse respeito. Agora, eu queria que você que está afastado, você que está passando talvez por momentos difíceis, você pode ligar para cá também. O pastor Osvaldo, ele já está lá no nosso CDA, na nossa central de atendimento, com uma equipe de fé para atender, para receber o seu chamado, o seu telefonema e lhe ajudar e enviar até você, então, o resgate. Pastor Osvaldo, boa noite. Bispo Eduardo, Bispo William e quem nos assiste, boa noite, tudo bem? Nós já estamos aqui à disposição, Bispo. Já temos uma equipe pronta para atendê-los e sabemos que você está passando por uma situação muito difícil. E é nesse momento que nós estamos aqui, à sua inteira disposição. Participe, entre em contato agora conosco e nós ouviremos você. E, pastor Osvaldo, quanto tempo na igreja? Bispo, contando desde da primeira vez que eu botei o primeiro pé até hoje, 36 anos, Bispo. 36 anos. Sim, senhor. Se alimentando para se manter firme na fé e prosseguir. E quanto tempo na obra, fazendo a obra de Deus como pastor? Bispo, 32 anos. 32 anos. E passou por onde, em quais os lugares? Bispo, o início de tudo foi o Rio de Janeiro, né? Começamos no Rio de Janeiro, depois nós fomos enviados, a igreja estava iniciando em Brasília. Depois de Brasília, Bispo, fomos para o México, que é uma das fotos que estão aí, Cidade do México. Depois nós fomos para El Salvador, voltamos para o México, voltamos para o Brasil. Depois nós fomos para a Argentina, Venezuela, El Salvador e Brasil aqui. E pronto para onde Deus quiser nos mandar. Amém. E casado? Casado, Bispo, há 31 anos. Vou fazer agora, dia 31 de agosto. Ela aí. Amém. Tá ligado. Então está aí. Você não está sozinho. Você que está aflito, você que está em depressão, angustiado, perturbado, principalmente se tratando de final de semana, sexta-feira. Então você que de repente estava pronto para sair, não sai não. Preste atenção, não sai não. Não usa essa droga que de repente você já tinha colocado no bolso. Joga isso fora. Joga isso fora. Existe algo muito mais forte do que esse cigarro, essa bebida, essa droga. Existe algo muito mais poderoso que pode trazer a paz, a alegria, a felicidade que você deseja. E eu tenho certeza que você já deve ter recebido o convite de um servo de Deus, de uma pessoa de Deus. Então, é Deus chamando você, é Deus te convidando para mudar, então, a sua vida, mudar essa situação. Você vai ver, inclusive, esse quarto episódio dessa homenagem que foi feita aos 45 anos da Igreja Universal ao longo desse mês. Toda sexta-feira a gente passava um episódio, hoje é o quarto e último. E ao longo desses 45 anos, muitas pessoas chegaram com a vida aos pedaços, aos cacos. E a vida mudou, a vida se transformou. Juntou-se uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que comprovam que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus é vivo. E você pode fazer parte disso. Vamos acompanhar. E olha, tem uma notícia que eu queria dar para todo mundo. Nossa meta era alcançar 62 toneladas, mas a gente já passou de 100 toneladas. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a Igreja Universal, que sempre está ajudando as pessoas necessitadas. São coisas que a gente tem que consumir no dia a dia, que está faltando na nossa despensa, mas graças a Deus, com o trabalho da Universal também, o pessoal que ajudou aí, que doou. Existe uma frase que nós aprendemos com o Bispo Macedo, que é um ensinamento valioso, e todos os pastores carregam isso dentro de si. Quem pensa como Deus, pensa no próximo. Deus
tem sido tão generoso para conosco, que nós ajudamos aqueles que estão vivendo na maior desgraça, na maior miséria desse mundo. Fraternidade é o que eu vi quando eu cheguei aqui hoje. Caminhões sendo lotados de alimentos para as pessoas necessitadas, para os pobres, para os famintos. Isso é fraternidade. O trabalho da igreja não é restrito apenas ao que acontece dentro das quatro paredes de um templo, não. Vai muito além disso. São milhares e milhões de pessoas ajudadas pelos braços sociais que a igreja tem. E é por isso que Deus levantou um projeto na Universal, que é o projeto Unisocial, onde nós trazemos a esperança às comunidades carentes. E como que nós trazemos a esperança? Trazendo os alimentos e também a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia. A gente viu o mundo virar de cabeça para baixo. E a Igreja Universal, com os seus voluntários, com os seus pastores, com os seus obreiros, estendendo as mãos para as pessoas que estavam em situação de dificuldade. Fiz uma ficha para pegar a cesta, só que não chegou até hoje. Mas a Igreja Universal trouxe para a senhora a cesta? Duas para ajudar a senhora. A gente não pode se aproximar muito, porque eles ficam muito nervosos com a presença da câmera. Eles passam fazendo principalmente ameaça, porque eles estão consumindo crack livremente ali. Então, por conta disso, a gente tem que manter a distância. O trabalho que é feito com aqueles que são considerados a escória do mundo. Você sabe que para o vício não tem cura. A psicologia e a psiquiatria dizem que vício é uma doença progressiva, incurável e fatal. Mas nós temos andado na contramão disso e provado que o vício tem cura. Mostrado para essas pessoas que tem jeito. Deu um total de 14 anos de vício e de crack, que foi o fundo do poço mesmo, 4 anos. Você está quanto tempo curada? 5 anos. 5 anos? Isso. Nunca teve recaída, desejo, vontade, nada, zero? Não, isso. Quando acontecem situações de desastres naturais, de acidentes, a Universal sempre está presente. Lá em Pernambuco, esse ano mesmo, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares. A igreja, ela se faz presente onde está o sofrido, onde está o aflito, porque isso foi o que Jesus ensinou. E é isso que a Igreja Universal do Reino de Deus faz nos seus 45 anos e continuará fazendo. Nós sabemos que essas pessoas precisam renovar a esperança. E esse projeto, ele atinge milhões de pessoas no Brasil e em todo o mundo. A Rússia começou a bombardear a Ucrânia ainda de madrugada. Desde o princípio, a Igreja Universal aqui na Ucrânia tem se empenhado em ajudar os necessitados, em ajudar aqueles que mais precisam. Mas agora, mais do que nunca, desde o início da guerra que tem acontecido aqui no país, nós temos intensificado esse trabalho, doação de alimentos não perecíveis, doações de roupas, álcool gel, água. Muitas famílias, milhares de famílias têm sido beneficiadas com esse trabalho. Temos enviados alimentos não perecíveis para presídios, policiais, pessoas que trabalham para o governo, estão passando necessidade, têm nos pedido ajuda. Temos visitado os hospitais, feito trabalhos sociais em várias localidades, temos se empenhado muito para ajudar cada pessoa que aqui se encontra necessitada nesse momento de guerra. Somando tudo, 252 toneladas foram alcançadas com o Driblando a Fome. Pelo tempo que a gente conhece o trabalho do Unisocial, foi a maior da história até agora em um só evento. A gente costuma dizer que o único que perde nessa partida é a fome. A gente se uniu e que Deus abençoe cada vez mais cada um de vocês, aqueles que ajudaram.
bem forte para o nosso Senhor Jesus. Em 45 anos de existência, a Universal nunca mediu esforços para ajudar os aflitos. Pode ter certeza, se lá fora ninguém quer vocês, nós queremos. São ao todo 17 programas sociais, mantidos nos 5 continentes, realizando em média mais de 3.500 ações por dia e levando esperança a crianças, jovens, adultos e idosos. O nosso mais sincero obrigado aos 474 mil voluntários que atualmente fazem parte desta obra. Essa data irá se repetir muitas e muitas vezes, e eu tenho certeza que milhões e milhões de pessoas serão impactadas pelo trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus fez, faz e continuará fazendo. Que maravilha, hein? Esse tem sido o trabalho nesses 45 anos. Quer dizer, isso é uma pílula, né? Desses 45 anos. Apesar das críticas, apesar daqueles que atiram pedras, mas ainda assim nós prosseguimos, levando a mensagem da fé. E sabe o que nos faz prosseguir? Sabe o que nos faz prosseguir? Nos mantém ao longo de todos os anos, apesar daqueles que tentam barrar a obra de Deus, o avanço da obra de Deus, a semelhança daquilo que o próprio Senhor Jesus viveu, também os discípulos, os apóstolos, ao longo da história da fé cristã, tem sido assim, com muitas lutas, mas prosseguindo, mas porque nós temos uma comida, meu amigo, minha amiga, que o mundo não conhece. Coloca aí, por favor, essa reflexão. Olha só. Quem é servo tem que comer todos os dias. Quem é servo tem que comer todos os dias. É isso que tem que acontecer. Daqui a pouco, não é que deram ali um spoiler, né? Mas daqui a pouco vamos falar que comida é essa. Que comida é essa que faz a pessoa se manter, que faz a pessoa permanecer firme, ainda que você seja injustiçado, ainda que as pessoas tentem barrar você, deter você, mas você prossegue, você permanece firme. Tem uma comida, tem um alimento que faz a pessoa se renovar, se revigorar todos os dias. Quem saiu, saiu porque parou de comer. Olha, é lamentável. Nesses 45 anos, quem saiu é porque parou de comer dessa comida. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais a esse respeito. Agora, Bispo William, tem pessoas ainda com dúvida. Vamos tirar essa dúvida? Vamos lá. Vamos atender aqueles que precisam. O meu nome é Silvânia, sou obreira aqui da Sede Penha e eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor. Como saber qual a vontade de Deus para minha vida? Legal, Silvânia, um abraço para você e para todo o pessoal aí. Bom, vamos ver aqui o que está escrito em João, capítulo 6, no versículo 38, 39 e 40. São versículos aqui que vai fazer você esclarecer bem. Porque essa questão, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Cada situação que você vive, você vai ter um dilema diferente. Mas para todos você tem que fazer essa mesma pergunta aqui. Vamos meditar aqui. No versículo 38 diz assim, o Senhor Jesus falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aí você já entende que existe um contraste entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado de você não estar tomando decisões pensando assim, não, Deus quer isso, mas na verdade é você que quer. Normalmente, para você agradar o Espírito, você vai desagradar a carne. Então fica aí a primeira dica. Logo em seguida o Senhor Jesus continuou dizendo assim, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, todo tipo de trabalho ou decisão que você fizer,
foca ganhar almas, foca levar as pessoas a conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, ressuscitar no último dia, então essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. Não é aquilo que traz um benefício só para você, mas que traz benefício para a obra de Deus, para o reino de Deus. Entende? E aí ele completa também dizendo aqui no versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, pensa comigo assim, Silvânia, e todos que estão assistindo. Quando a pessoa olhar para você, vê em você Deus, vê Jesus em você, então isso aí é a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. O que você vai fazer, a decisão que você vai tomar. Ah, será que é a vontade de Deus? Bom, vai refletir o Senhor Jesus? Vai testemunhar a Deus? Vai glorificar a Deus? Se a resposta é não, então você já sabe que não é a vontade de Deus. Muito bem, então está aí respondido, tirada a dúvida. Permaneça então firme na fé, mostrando Deus para o mundo, tá ok? Inclusive, falando nisso, o Bispo Júlio está agora lá, onde que ele está hoje? Ele está agora, está lá já. Ele já chegou para então fazer com que o fogo desça lá em Campinas. Está lá em Campinas, na vigília do altar de fogo. Se você é de Campinas, você ainda pode participar, corre, que dá tempo de você participar dessa vigília, que com certeza vai te abençoar. Mas nesse final de semana, sábado agora, nós teremos uma reunião toda especial, um encontro dos homens. Um encontro dos homens. Você é homem, quer ser um vencedor, quer mudar a tua história, quer se tornar uma pessoa diferente, um homem diferente. Então, nesse sábado, às 18 horas. Vamos ver. Você quer mudar de vida, virar a chave da sua vida? Você tem que entender, em primeiro lugar, que o seu passado não precisa ser reproduzido no futuro. Conselhos como este você, homem, não ouve todos os dias. Mas você pode decidir separar um dia para se tornar um homem melhor. Se você aproveitar essa chance e dizer, meu Deus, eu quero, então preste atenção, nada do que você fez no seu passado impede você de ter um destino diferente, de fazer essa virada total na sua vida. Nada impede. Seu passado não impede. Sua história não impede. As tragédias que você sofreu na sua vida não impedem Deus de fazer uma nova história com você. Participe da reunião para homens, neste sábado, 30 de julho, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Acesse universal.org/localizar e encontre uma Universal mais próxima de você. Isso é para que você se torne um homem forte, decidido. E a força não está nos braços ou pura e simplesmente no seu intelecto, nos seus conhecimentos, mas no espírito, que faz a pessoa permanecer. Hoje, inclusive, uma palavra que se ouve muito é a resiliência, o poder que a pessoa tem de, muitas das vezes, sofrer a pressão e ela voltar ao estado original, permanecer firme. E isso você vai aprender. Você vai aprender nessa reunião, desse encontro com os homens nesse sábado. Agora, pastor Oswaldo, eu queria que o senhor registrasse aí o nome das pessoas que nós vamos enviar o resgate até essas pessoas e vamos também incluir esses nomes na oração. Bispo, eu tenho aqui o Carlos, de Pirituba, São Paulo, tá? Ele está afastado, bispo, está nos vícios e praticando tudo que não presta, mas está pedindo ajuda, bispo. Temos aqui a Claudiana Alves, lá de Jundiaí, São Paulo, também afastada, está com problemas na vida sentimental, vive estressada com tudo e com todos. Temos aqui o Jonatas, lá de Pernambuco, mesma coisa, bispo, afastado, sofre com crise de ansiedades e tem problemas de saúde.
Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, esses nomes nós vamos incluir na oração, o resgate vai chegar até você, mas você precisa compreender que você tem que se alimentar de algo muito especial. Sabe por que você se encontra fraco, com depressão, com vontade de morrer, com vontade de sumir? Pensamentos depressivos, pensamentos de morte. Sabe por que vem isso? Sabe por que a pessoa fica tão abatida, tão fraca moralmente, espiritualmente? Talvez você é um homem, uma mulher, uma pessoa que se sente a pior criatura do mundo. A pior criatura do mundo. Porque você tem comido uma comida ruim, mal, uma comida estragada. Uma comida estragada. Isso faz mal, isso adoece, enfraquece a pessoa. Mas tem uma comida, meu amigo, minha amiga, se você comer, os servos de Deus têm que comer todos os dias. Por favor, põe aqui. Todos os dias o servo tem que comer. Coloca aqui a reflexão. Quem é servo tem que comer todos os dias. Eu quero insistir nisso. Isso tem que ficar gravado na sua mente. Todos os dias, os servos, obreiros, pessoal do CDA que está se preparando, você que é pastor, você que é bispo, você que é um servo de Deus, que pertence a algum grupo, você que está indo na igreja, buscando pela sua vida, pela sua felicidade, todos os dias você tem que comer essa comida. Se você deixar de comer um dia, você enfraquece. Todos os dias. E quem saiu, você que está afastado, você que está acompanhando essa programação e está afastado, desanimou e diz assim, eu não tenho força, você saiu porque parou de comer dessa comida. Então, daqui a pouco nós vamos, então, falar a esse respeito. Mas eu queria que você acompanhasse o que aconteceu com a Janaína. Olha só esse resgate que foi feito lá no Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Ela ficou muitos anos afastada, longe da fé, mas o resgate chegou até ela. Como vai chegar aí a você? Como Deus está chegando agora através dessa programação. E mais uma vez, você obreiro, você que acompanha essa programação, manda o link dessa programação. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Eu queria até que os obreiros, que você que é do CDA, você que é do CPO, melhor dizendo, e os nomes também do CDA, nós vamos incluir nessa oração, mas eu queria que você mandasse o link dessa programação, porque nós vamos orar por essa pessoa, para que ela tenha força, para que ela coma dessa comida, ela tenha conhecimento dessa comida que o próprio Senhor Jesus ensina e você então venha se voltar para Deus. Vamos acompanhar o resgate da Janaína. Muito bem, bispo, que Deus abençoe o senhor. Nós estamos indo fazer um resgate de uma senhora ex-obreira que nos pediu ajuda. Estamos indo em direção à casa dela e vamos ajudar ela. A todos, nós estamos aqui na casa da dona Janaína, que o resgate chegou até ela. Dona Janaína, quanto tempo a senhora ficou de obreira? Eu acho que uns 5 ou 6 anos. Como que era a obreira Janaína? Eu ia na igreja todos os dias, né? Todos os dias? Eu era adolescente, então eu estudava e passava a maioria dos meus dias na igreja. Eu só tinha o compromisso com a escola, e o resto eu passava na igreja todos os dias. Quando eu resolvi sair da obra, para mim era uma perca de tempo. O tempo que eu tive na igreja, para mim foi uma perca de tempo. Eu perdi de ir pra festa, como todos os adolescentes normais, eu perdi de namorar, de fazer tudo que um adolescente... E o que aconteceu para você se afastar de obreira, ser da presença de Deus? Eu permiti que a luz do mundo fosse mais forte do que a minha fé. Eu comecei a ver que os meus colegas, eles iam pra festa, eles bebiam, tinham uma vida mais alegre que a minha. Aparentemente mais alegre. Mais alegre que a minha. E eu comecei a parar de jejuar, eu parei de orar, eu parei de cumprir os propósitos que eu tinha com Deus. Inclusive, eu saí da igreja numa campanha de Feira Santa. Eu vendi coisas na rua para juntar dinheiro e quando faltava acho que uma semana para cumprir o voto, eu mexi no envelope e eu usei o dinheiro da Figueira Santa para ir para uma festa.
Como é que você está? Agora eu tô tentando ser forte, eu tenho muitas batalhas, né? Eu tô tentando deixar a minha vida velha, mas não é fácil. É muito mais difícil deixar a vida que a gente tem no mundo depois de ter saído da igreja. É muito difícil. E o que a senhora me diria para, digamos, o obreiro que está assistindo essa programação? A gente pode estar angustiado por algum motivo na obra, por alguma coisa que está incomodando, mas nada. O brilho do mundo, nada se compara à presença de Deus. Então a senhora reconhece que se fosse hoje a senhora teria dado ouvido à voz do pastor, à voz do nome de Deus? Com certeza. Amém. Você, obreiro que está assistindo esta programação, você vê que forte, né? Como que o diabo ele trabalha. Ele procura dominar a mente e colocar as ofertas dele para a pessoa perder a visão espiritual. A gente veio aqui fazer uma oração por ela. Eu determino que todo mal da vida dessa senhora, da casa, da família, do trabalho dela, que toda força maligna, toda angústia, toda tristeza, todo vazio, do alto da cabeça, a planta dos pés dela, e que essa senhora receba, meu Pai, forças e porção dobrada do Teu Espírito. Nós o abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, vida nova e olha para frente. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, tá aí. Tá vendo só? Você precisa se alimentar da comida, do alimento que Deus dá, que Deus oferece. Daqui a pouco nós vamos falar que comida é essa, que alimento é esse. Tantos obreiros, você que tem que comer todos os dias. Não pode falhar. Dessa comida não se pode fazer jejum dessa comida, tem que comer dela todos os dias. E quem saiu, você viu. Saiu e está cheio de problemas porque parou de comer, parou de se alimentar dessa comida para comer da comida que o mundo oferece. Mas graças a Deus, ela se voltou para Jesus, o resgate chegou e vai chegar aí até você, tá bom? Agora, Bispo William, ainda tem pessoas com dúvidas. Então vamos lá, vamos ajudar. Boa noite, Bispo. Aqui é Antônio Carlos de Salvador, Bahia. Bispo, se os demônios são espíritos, eles irão queimar no fogo do inferno junto com as almas? Qual é a diferença entre alma e espírito? Um abraço para você, Antônio, para todo o povo aí da Bahia. Bom, vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Apocalipse, no capítulo 20, você pode abrir aí e conferir com a gente. Tem aqui no versículo 10 um esclarecimento, depois eu vou ler aqui o 13, 14 e 15, vamos ser bem rápidos. No versículo 10 ele diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, entende isso. No plano espiritual, existe a primeira morte e existe a segunda morte. Quando a gente fala de alma e espírito, nós estamos falando já do segundo plano espiritual, quem já passou da primeira morte. Aqui, você lembra que uma vez o Senhor Jesus foi expulsar um demônio e eles disseram assim: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então o tormento vai vir para os espíritos imundos na segunda morte. Aí é onde está escrito aqui lá no versículo 13. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então entenda, o espírito maligno vai ser atormentado aonde? No lago de fogo. O inferno não atormenta o diabo. O inferno é a sala de espera
para as almas que se descolaram do corpo. Quem passa desse plano espiritual para o próximo plano, que é o descolar do corpo, então ou vai para o céu, levado pelos anjos, ou vai para o inferno. Então os demônios já estão lá trabalhando no inferno. Eles não são atormentados no inferno. Eles vão ser atormentados quando forem para o lago de fogo. E as almas vão ser colocadas junto também nesse lago de fogo. Por isso, o que nós temos que fazer agora? Antes de passar pela primeira morte, já pensar na segunda morte. Já pensar que se você morrer salvo, então você vai morrer. Vai para o paraíso agora, como Jesus falou com aquele ladrão na cruz. Hoje você vai estar comigo no paraíso e depois você vai ter a eternidade com o Pai. Mas se você morrer sem a salvação, então é inferno agora e depois vai ter a segunda morte, que é o lago de fogo, aí é o tormento eterno. Olha, então, por isso que eu não queira, de forma alguma, passar por isso. Não queira, de forma alguma. O Senhor Jesus, ele, quando falou do rico e do Lázaro, ele falou a esse respeito que o homem rico, lá em tormento, desejava que alguém tocasse, sabe, molhasse a ponta do dedo na água e lhe refrescasse a língua. Quer dizer, ele teria a língua, então, lá no lugar de tormento, lá no inferno. É um corpo diferente que eles recebem, mas vai ser atormentado. Não queira passar por isso, não. Tem que permanecer firme com Jesus. E falando nisso, domingo agora, nesse domingo, nós vamos ter o domingo da renovação das forças. Você deve trazer um pão e a água para ser abençoado, para ser consagrado, para que com a força desse pão e dessa água, você possa então prosseguir através da fé. Vamos lá. Uma das coisas que jamais deixarão de existir nesta vida são as lutas e desafios. Certamente você já teve que ser forte para vencer situações e problemas que surgiram em seus caminhos. Porém, chega um momento em que é necessário que haja uma renovação de suas forças. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, que diante de uma situação desafiadora, em obediência à voz de Deus, se fortaleceu ao comer do pão e beber da água. E se esta é a sua necessidade, Deus está pronto para renovar suas forças através de sua fé. Neste domingo, 31 de julho, o domingo da renovação das forças, traga um pão e uma garrafa d'água, para que ao participar destes elementos você tenha suas forças renovadas. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Então vai ser um domingo que você vai receber a força que vem de Deus. Então não esqueça de trazer o pão e a água. Agora, o pastor Oswaldo, eu queria que o senhor registrasse aí o nome das pessoas que estão ligando e eu quero dizer a você que você pode continuar ligando. Nós vamos fazer o resgate chegar até você. Vamos incluir o seu nome na oração. Daqui a pouco nós vamos estar orando. O telefone é o 3573-3535. O DDD é o 11, daqui de São Paulo. Pastor Oswaldo. Bispo, a quantidade de pessoas afastadas é muito grande, bispo. Muito grande mesmo. Mais uma pessoa aqui, ela é do Rio de Janeiro, a dona Sueli. Ela pede resgate para o filho, bispo, que também estava no nosso meio, como o senhor falou, deixou de se alimentar, se afastou e hoje está com a vida totalmente destruída, bispo. Muito bem. Então, olha, eu queria que o senhor fizesse o seguinte, pega os nomes das pessoas, traga para cá, já para o estúdio, porque nós vamos acompanhar o testemunho do Haroldo e nós vamos já, em seguida, fazer a oração por essas pessoas. Mas antes da gente fazer essa oração e acompanhar esse testemunho, vamos mais uma vez a reflexão? Olha só. Quem é servo tem que comer todos os dias. Que comida é essa? Quem saiu, fraquejou, desanimou, perdeu as forças, perdeu a fé, não por conta dos problemas, não porque vieram muitos problemas, muitas lutas, mas porque deixou de comer essa comida. Olha só o que a palavra de Deus diz. Diz assim, lá em João, capítulo 4, versículo 31 em diante, ele fala assim: E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come.
Os discípulos falaram para Jesus, come. Jesus estava tão envolvido ali com o trabalho que ele não comia, passou a hora de comer, passou a hora. E os discípulos falaram, Rabi, quer dizer, mestre, come, para um pouco para comer, para se alimentar. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então ele tinha uma comida que até então os discípulos não conheciam. Depois eles aprenderam, passaram a comer dessa comida, se alimentar. E é essa comida que a gente tem que comer todos os dias, todos nós, seja obreiro, seja membro, seja você de algum grupo, seja pastor, seja bispo. O título que você tem na instituição que você pertence, pouco importa. Você precisa comer essa comida. Era a comida que o Senhor Jesus comia. Por isso que ele tinha força e permaneceu e obedeceu até o fim, mesmo com as injustiças, mesmo sendo injustiçado. Então, as injustiças não é motivo para desanimar. A injustiça não é motivo para você abandonar a fé. Os problemas, as adversidades não é motivo para você abandonar a fé. E ele continua dizendo, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Alguém trouxe alguma comida, alguma coisa para ele? Eles não estavam entendendo que comida era essa. Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a comida que sustenta, que alimenta todos os dias. Todos os dias faz o servo, a serva, faz o homem de Deus, a mulher de Deus permanecer firme e inabalável. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que te enviou, que te chamou, que te resgatou, que te tirou do inferno, lá do inferno, do fundo do poço. Se você fizer a vontade dele todos os dias, se você realizar a sua obra, faça a obra, ajude a outros, você vai permanecer firme até o fim. Firme até o fim, inabalável. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Vamos acompanhar o testemunho do Haroldo e a gente volta já orando, falando com Deus. Pegue já despreparado um copo com água, que nós vamos, logo em seguida do depoimento, falar com Deus. Sou Haroldo Lima, tenho 38 anos e cheguei com a vida destruída, muitas brigas, traições da minha parte. E aí, através disso, veio o vício da minha ex-esposa, o meu vício na bebida. Nós já estávamos morando ainda na mesma casa, mas separado de cama. A gente não dormia mais no mesmo quarto. Para eu dormir, eu tinha medo dela. Chegou um ponto de eu ter medo dela, da minha ex-esposa, porque eu trancava a porta do quarto do meu filho, onde eu ia dormir, porque eu tinha receio dela me aprontar alguma coisa, querer me matar, coisas nesse sentido. E aí veio a separação, porque ela começava a sair de madrugada e eu ficava muito preocupado, tudo. E comecei a me dedicar naquele momento a querer recuperar meu casamento, né? Eu fazia dela o meu Deus. Tudo que eu podia fazer para agradar, eu fazia, em todos os sentidos. Só que, assim, não tinha mais jeito, porque tudo que eu fazia não agradava mais, não tinha sentimento mais envolvido da parte dela comigo, o desinteresse, e aí foi quando eu comecei a ficar depressivo. Era muitos pensamentos negativos, alguns deles até com vontade de me matar, só que aí eu pensava na vida do meu filho, porque eu tenho um filho mais novo que morava comigo, né? E aí eu parava para pensar, se eu me destruir, com quem vai cuidar dele, né? Chorava muito, ao ponto de ser chato com um amigo meu que pegava carona comigo para o trabalho. E eu chorava demais, era muito triste. E aí a vizinha chegou e falou, Haroldo, vamos na igreja comigo. E aí eu disse, olha, hoje não, talvez na semana que vem eu vá. Aí na próxima semana a vizinha novamente o convite, Haroldo, e hoje você consegue? Eu disse, hoje eu vou com a senhora. Hoje eu vou porque eu não aguento mais, não aguento mais.
Aí, eu também recebi um convite para ir num centro espírita. Comecei a frequentar. Toda semana eu ia lá, uma vez por semana, recebia oração. E aí um espírito incorporado em uma pessoa disse, olha, você está a ponto de morrer, você está a ponto de ter um infarto. E no mesmo período eu estava frequentando a igreja, eu já tinha chegado na Igreja Universal, e frequentando o centro espírita, né? E aí uma palavra que saiu do altar falou que eu não poderia servir a dois senhores. Tinha o meu ex-casamento, que era um Deus, tinha o centro espírita, que era outro, e o Deus verdadeiro que eu estava indo e não conhecia ainda. Eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu tomei a decisão. Graças a Deus eu tomei a decisão correta, que foi servir a Deus. Nessa época eu cheguei na terapia do amor, né, e comecei a ter o entendimento do que eu tinha que fazer, né? Aí eu tive o entendimento, olha, você tem que se curar, você tem que se preparar, porque se você não consegue se cuidar de você mesmo, e eu estava destruído, eu precisava de socorro, eu tava clamando, gritando por socorro. E aí, ouvindo a direção do altar, eu comecei a tomar as decisões corretas. E aí eu tive o entendimento que eu precisava também receber o Espírito Santo, né? Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia me envolver com outra pessoa e aí mais uma vez ia ter um relacionamento frustrado. E aí na sequência veio uma fogueira santa de Israel. E aí eu decidi me lançar. Eu, ouvindo o que saía do altar, comecei a obedecer. E aí me lancei, na época era um valor simbólico, mas era o que estava no meu alcance, né? Era um salário, mais as minhas férias. E aí eu decidi fazer essa prova com Deus. E disse, meu Deus, eu vou me curar para depois eu ter um relacionamento com alguém. Largando a vida antiga, me batizei nas águas, resolvi entregar minha vida inteira no altar. E aí Deus veio sobre mim através do Espírito Santo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha certeza que algo ia acontecer. E aí depois do sacrifício, surgiu a Elma. Eu já estava na igreja nesse período, mas o meu foco era outro, não era a vida sentimental. E depois de vários anos, o pastor falou, vem para terapia. E eu fui. E o Haroldo foi algo, assim, surpreendente. Foi, assim, a pessoa que eu queria, mas não via, não enxergava. Começamos a conversar e aí comecei a colocar em prática tudo que eu ouvia na terapia do amor, né? Nos conhecemos, fizemos uma amizade, conheci os pais dela, antes de ter qualquer relacionamento, noivamos e nos casamos há 1 ano e 3 meses, né? E aí desse relacionamento já está vindo um fruto, que é o nosso filho, que está aí na barriga com 6 meses. Eu só procuro lembrar do meu passado para servir de testemunho. E eu falo sem receio nenhum do meu passado, porque é uma ferida que foi curada. Não tenho receio nenhum. Acabou tudo, todo vício, não tem mais vício de bebida, não tem mais vício de traição, de pornografia, não tem mais depressão. Hoje eu sou um homem digno, honrado. Eu sou um homem de palavra, que antes não tinha. Hoje eu tenho uma vida feliz, próspera, o Espírito Santo direcionando em tudo, muito temor, muito amor ao Espírito Santo, ao altar. Então é uma vida transformada mesmo. Eu não consigo enxergar isso que ele teve, esses problemas que ele teve, essa depressão, essas brigas todas, né? Eu vejo o testemunho dele, mas comigo é algo assim inovador. É algo que a gente vive e fala assim, é o homem que Deus criou para mim. Então, super atencioso, romântico, e eu agradeço a Deus todos os dias. Temos condição de comer o que queremos, nos vestir bem, que não é o mais importante.
mas Deus, quando prospera, é em todas as áreas. A gente enfrenta as lutas, mas sabemos que quando a luta vem, a gente sabe como enfrentar. Toda quinta-feira estamos na Terapia do Amor, praticando a palavra. Então, assim, você tem que ouvir e praticar. Então, é tudo que precisa saber está na Terapia do Amor para a gente resolver todos os problemas. Porque temos problemas? Sim, todo casal tem, ainda mais quando você está se conhecendo. E é algo que se resolve. Toda direção que eu sigo vem do altar, através do homem de Deus que está pregando, através do momento que eu chego ali, coloco as minhas mãos no altar e peço direção e agradeço a Deus todos os dias que eu vou na igreja. Então, o altar é a minha casa. Reto encontrar com tantas vozes, deixou-se enganar e a imagem de Deus deixou de espelhar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós invocamos a Ti agora em favor de cada uma dessas pessoas. Pessoas que se encontram aflitas, pessoas que se encontram sem força, sem ânimo, com pensamentos malignos, pensamentos que foram colocados na mente dela por um espírito que deseja levá-las à destruição, porque é isso que eles vieram fazer, matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, meu Deus, visita essa pessoa agora para destruir essa obra do diabo, esse mal que está na vida dessa pessoa, na casa dela, no lar dela, na família dela, na alma, na mente, no espírito dela. Que esse mal saia agora e que essa pessoa receba a força, o ânimo que ela precisa para te buscar. Que, meu Deus, essa pessoa seja tocada por Ti agora, nesse momento. Que essa pessoa que sentiu uma necessidade da bebida, do cigarro, das drogas, essa pessoa que sentiu uma necessidade de estar no meio de muitas pessoas, de abandonar a casa, abandonar a família, quantas decisões erradas, quantas escolhas erradas ela fez. Meu Deus, mas que o Senhor agora possa libertá-la desse mal, dessa perturbação, desse pensamento ruim e que ela receba o ânimo para que ela possa se voltar para Ti. Meu Deus, consagre essa água, meu Pai. Coloca a unção do Teu poder e no momento que essa pessoa beber dessa água, que ela possa, meu Deus, ser limpa, lavada, a alma dela pela fé, o interior dela, o coração dela, a mente dela, pela fé, seja lavado, meu Deus, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, e que ela possa, meu Deus, ter a força, o ânimo de Te buscar, de colocar a vida dela no altar e ver a vida dela mudar, ser transformada, como aconteceu com Haroldo. Meu Deus, que a vida dessa pessoa
seja mudada completamente em nome de Jesus. Você que crê, beba agora da água e seja fortalecido. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, puro ou altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, puro ou altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Graças a Deus. Olha, tenho certeza que Deus já ouviu a nossa oração e Deus visita você agora. Receba força, ânimo para vencer. Então, é você decidir dentro de você buscar Ele, comer dessa comida, que é fazer a vontade dEle. Coma dessa comida. Ao invés de satisfazer o próprio coração, ao invés de querer agradar as pessoas, satisfazer a vontade das pessoas, querer agradar os amigos, agradar todo mundo, agrade a Deus. Faça a vontade dEle. E isso vai te alimentar todos os dias, vai fazer de você uma pessoa invencível, imbatível. Tá ok? Pastor Oswaldo, obrigado pela sua participação. Bispo, obrigado, obrigada. E todos receberam alimento, bispo. Agora é só a pessoa manter-se alimentando. A pessoa se manter, né? Porque ela já sabe o que tem que fazer. Muito bem. Bispo William, obrigado. Eu quero fazer só um último apelo e dizer para você, não apenas ganhe almas, mas faça discípulos, porque quando você faz um discípulo, você está ganhando um ganhador de almas. Mais do que ganhar uma alma, você vai multiplicar a obra de Deus por todo mundo. Graças a Deus. Está aí. Então, meu amigo, minha amiga, levante a sua mão para os céus aí onde você está, agradeça a Deus, fala obrigado, meu Deus. E fala assim, meu Deus, eu vou estar lá, nesse domingo, buscando a Deus. Sábado agora, a reunião dos homens, um grande encontro, e domingo, não esqueça de trazer o pão e a água para você receber a força de Deus na sua vida. Um abraço e até lá.